Vamos lá, pessoal. Salve, comunidade de Resultados Ninja, beleza? Então, na aula de hoje agora eu vou explicar para vocês como que funciona o URL Builder, tá? Essa vai ser uma aula bem rapidinho, porque ela é só uma parte técnica que é interessante a gente sempre estar fazendo em qualquer campanha paga, tá? Em qualquer campanha paga que você fizer, seja no Google Ads, seja no Facebook Ads, seja no Instagram Ads, seja onde você estiver fazendo uma campanha paga, é legal você fazer a parte de URL Builder, tá? Ah, Renan, como é que eu faço? Cara, é muito simples. É uma ferramenta que tem dentro daquela planilha que eu expliquei no último vídeo sobre pesquisa de palavras-chave do Google Ads. Então é só você entrar lá, pegar aquela planilha que eu disponibilizo para todo mundo aqui da comunidade e utilizar a planilha. Lá tem o URL Builder, ok? Então o que que acontece? A URL Builder, deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Imagina que vocês têm uma URL. Então, por exemplo, Resultados Ninja, tem um mosquitão aqui, resultadosninja.com.br, que é um dos sites que eu tenho aí, né? Então, eu tenho esse site, resultadosninja.com.br, e essa é uma URL. Então, imagina que, sei lá, eu vendesse hoje marketing para as empresas e eu fizesse uma campanha de Google Ads. A hora que o cara clicasse no meu anúncio, eu teria que levar ele para onde? Para o meu site. Então eu colocaria essa URL para o cara entrar e vir até mim, né? Só que qual que é o ponto? Uma vez que o cara clica numa URL pura assim, o Google vai entender que beleza, ele levou o cara até a URL, mas quando eu for olhar dentro do Analytics, o Analytics vai me mostrar que esse cara veio basicamente como se fosse um tráfego direto, vamos dizer assim. Eu não, o Analytics ele até vai me mostrar que eu sim vim para uma campanha, mas eu não vou ter nenhuma outra informação além disso, tá? E para que serve o URL Builder, então? O URL Builder ele é uma forma de você montar a tua URL de uma forma customizada para que você consiga traquear exatamente da onde veio aquela pessoa, para que você saiba da onde está vindo o teu tráfego, tá? Então, assim, como que funciona para você criar a URL? Você pode criar ela na mão ou você pode usar a ferramenta que eu estou disponibilizando, né, dentro da planilha. Mas como seria essa criação na mão? Basicamente, os navegadores eles têm uma regrinha que é o seguinte: qualquer coisa que vier numa URL depois de um ponto de interrogação, ela não é contada na URL. Então, por exemplo, resultadosninja.com.br. Se eu colocar um barra blog aqui, ele vai eu vou estar falando para o navegador, ó, entre na página blog da URL do domínio Resultados Ninja. Então, se eu vou pondo barras aqui, ó, ele vai acessando as páginas dentro do meu site. Só que se eu coloco um ponto de interrogação e eu colocar uma barra ou qualquer outra coisa aqui e der um enter, ele não vai levar isso em consideração para acessar a página. Então aqui, ó, ele caiu na página do blog, que é até a última coisa que ele entende até o ponto de interrogação. A partir do ponto de interrogação, ele não vai mais levar em consideração para acessar a página. Porém, o Analytics, que está na minha página, ele vai levar essa informação em consideração, principalmente quando ela for o que a gente chama de UTM. E o que é o UTM? O UTM nada mais é do que um padrão que foi criado para você identificar páginas que você quer. Aliás, páginas não. Para você identificar estruturas de campanhas que você fez, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Os UTMs, eles são padrões, como eu expliquei. Então, basicamente, a gente tem os 4 principais UTMs, mas os 3 principais UTMs, vamos dizer assim, são o UTM Campaign, o UTM Medium e o UTM Source, tá?
E qual que é? E ainda eu uso aqui o theme term porque eu vou explicar para vocês dentro do contexto de Google Ads. Mas o que que é o theme campaign? É o que que eu falo sobre qual é a campanha que eu estou fazendo, tá? Então aqui eu vou descrever a campanha. Por exemplo, vamos supor, a gente está fazendo aqui um negócio sobre o desenvolvimento de site. Então eu vou pegar o site do meu cliente, da página exatamente que ele quer para mandar o cara que está clicando no anúncio, né? Vou colocar aqui o site dele e vou colocar aqui o nome da campanha. Então aqui no caso, o tema da campanha principal é desenvolvimento. E lembrando que é uma URL, então eu preciso colocar um tracinho site. Então basicamente é desenvolvimento site, tá aqui a URL. E agora ele vai concatenar o resto dessas informações que já estão prontas para vocês na URL para formar a URL final. Então aqui, ó, lembra que a gente falou na última aula, vai ser uma campanha beta. Aqui eu gosto sempre de colocar CPC porque ele é um padrão onde eu estou falando que esse cara custa dinheiro, então esse clique custou dinheiro para mim. E aqui eu digo qual é a fonte, ou seja, qual que é a principal fonte do clique, né? Qual que é o meio que fez o cara clicar. Então aqui no caso eu coloco sempre Google AdWords, poderia ser só Google Ads, agora que virou Ads, poderia ser Facebook Ads, enfim, eu padronizo Google AdWords, vai no Google AdWords, que no Google AdWords funciona muito bem, não tem problema nenhum. Só que eu adiciono um cara bem legal, que é o seguinte, o theme term, e eu adiciono essa expressão específica aqui, ó. E o legal disso aqui é o seguinte, quando o cara clica no meu anúncio, essa expressão fala para o Google que é para ele colocar aqui na URL qual o termo que o cara utilizou. Então, qual foi a palavra-chave exata que o cara clicou, que o cara pesquisou no Google para clicar no meu anúncio. Então, eu gosto de saber disso e eu aproveito e ponho isso na URL para aparecer no Analytics, tá? Então, no final, a gente tem a URL. E é essa URL final que a gente vai colocar dentro da nossa campanha do Google, tá? Então, se eu copiar ela aqui, ó, e dar um colar aqui, ó, a gente vai ver que ela tem toda o direcionamento da página até chegar no ponto de interrogação. E daí começa o TM Campaign, Beta Desenvolvimento de Site, o TM Medium CPC, o TM Source Google AdWords e o TM Term, a keyword que o cara utilizou, a palavra-chave. E para você juntar tudo, para cada termo que você vai utilizar, você vai somando com um e-comercial. Também é um padrãozinho. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Isso é importante. Se eu clicar aqui, ele vai para a mesma página, sem levar em consideração o resto. O resto só vai levar em consideração o Analytics, que vai ser lá na frente importante para a gente poder analisar os dados que a gente está captando. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi bem rápida. Qualquer coisa é só dar play quantas vezes você precisar, como sempre. Comente aqui embaixo nessa aula se você tiver qualquer dúvida que eu vou te responder. E tamo junto, até a próxima.